Na verdade, eu não estou nem criticando, por exemplo, as ações afirmativas e nem o sistema de cotas. Me parece que são legítimos, né? O que eu estou chamando a atenção é para esse caso exclusivo, em que uma empresa privada lançou um recrutamento de empregados exclusivo, né, para negros. Essa que me parece é a questão. É isso que precisa ser, precisa passar pelo judiciário para saber se isso é razoável ou não. Como o critério escolhido pela empresa, pelo menos nesse procedimento, ele é exclusivamente calcado numa questão racial, da cor da pele, né, que inclusive a princípio é vedado pelo artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, por isso é que o judiciário precisa interpretar essa conduta da empresa, mas esse seletivo, ao adotar esse critério exclusivo, ele afasta, inclusive, outras minorias. Né? Então, o índio não vai poder participar, ou o descendente de índio, né? Uma mulher que não seja uma mulher negra não vai poder participar. Um estrangeiro, a gente está recebendo aí milhares de venezuelanos recentemente, nenhum deles vai poder participar. A gente tem que parar de imaginar que é a lei que resolve os nossos problemas. Né? Vamos aprovar uma lei, isso vai resolver. A verdade é que a lei ela só disciplina relações sociais, que são essas sim são relações naturais. Né? O que gera emprego e renda é investimento. E vou fazer uma live agora com o Jovino Bento Júnior. Jovino Bento Júnior é defensor público. Ele está questionando numa ação civil a atitude do Magazine Luiza sobre aquela questão dos trainees e de só aceitar trainees negros. Eu quero avisar o seguinte, eu convidei a Luiza, Dona Luiza, do Magazine Luiza, e a resposta que eu tive foi assim, mais formal. Eu já tentei de várias maneiras, mas aí eu cheguei num assessor dela que me disse que é uma infinidade de pedidos de live. Então não sei se eu vou conseguir, mas ela está convidadíssima, tá? Porque aqui nesse canal a ideia é essa. A ideia é, eu não quero formar a sua opinião sobre assunto nenhum. Entende? Eu quero que você forme a sua opinião ouvindo as mais variadas opiniões, as mais diferentes pessoas, diferentes ideologias, ideias, pensamentos, etc. Essa é a minha vocação nesses quase 47 anos, eu descobri outro dia, de carreira no jornalismo. Aí, Eilo. Agora sim conseguimos. Yes. Agora sim. Muito prazer, muito obrigada por ter Igualmente, aceito conversar com a gente sobre isso. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, por aí. Tá no meio do tiroteio aí, né? Ontem e hoje foi a 1000 por hora, sem dúvida. Hoje eu vi que teve um parecer técnico, uma nota técnica de alguns defensores públicos, né, contra a ação civil. Eu queria que a gente começasse por essa ação. O que é exatamente, como funciona uma ação civil e por que você decidiu fazê-la? Certo. Leda, uma ação civil pública ela serve para tutelar direitos coletivos, grosso modo, né? Direitos difusos coletivos. Que é o caso, na verdade. A gente está, na verdade, discutindo direito dos trabalhadores, né? De uma forma geral, né? Todo e qualquer trabalhador que tem direito de não ser discriminado, que tem o direito de ter acesso ao mercado de trabalho, e isso é uma coisa, inclusive, bem tradicional no direito do trabalho. O direito do trabalho sempre tutelou isso. Então, essa ação, ela serve para isso, né? E, assim, a Defensoria Pública ingressou com a ação justamente porque esse tema ainda não passou pelo crivo do judiciário. É um tema que apenas se infere, é uma interpretação de normas, tanto da Constituição Federal como de normas de leis,
nacionais, como de normas internacionais que o Brasil ratificou, mas que, enfim, apontam para a redução, a eliminação de todas as formas de discriminação. Esse é que é o mote da questão, né? Mas elas não, mas à luz delas é que a gente precisa ainda interpretar as medidas, caso a caso, que são adotadas, né? Algumas delas já chegaram ao judiciário, né, como é o caso, por exemplo, da lei que estabeleceu cotas para candidatos autodeclarados negros e pardos, né, nos concursos públicos federais, da administração pública federal e das empresas públicas federais, né? Essa lei ela fixa um percentual de 20%, né, de reserva de vagas. Essa lei ela já passou pelo crivo do judiciário, né? Que me parece que é o foro adequado para esse tipo de debate. E o STF declarou que essa lei é constitucional, fazendo justamente o cotejo, comparando, né, com os princípios próprios envolvidos, que é o princípio da igualdade, né, que é o princípio da não discriminação, né, e que é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, o que se debate muito em relação a esse tipo de questão essa medida que foi adotada num caso concreto, ela é proporcional, ela é razoável, né? Se sim, tudo bem, e ela se coaduna com o ordenamento jurídico. Se não, ela precisa ser adequada a esse ordenamento. O que você quer, então, é fazer essa pergunta. É adequada essa atitude do Magazine Exatamente. Luiza? O que a defensoria quer com isso, na verdade, é apenas submeter, né, ao foro próprio dessa questão, que é desse tipo de debate, que é o Poder Judiciário. Né? Essa questão específica não passou pelo Judiciário ainda, né? E ela, de fato, envolve o direito de todos os trabalhadores, praticamente, né? De uma gama grande de trabalhadores, são milhões de trabalhadores, que tem o seu direito tolhido, né, de alguma forma. E aí é isso que o judiciário precisa se manifestar para dizer, embora esse direito esteja sendo tolhido, isso é razoável no caso concreto, né? Ou não, no caso concreto houve aí um exagero da medida adotada. É isso que a gente espera do Poder Judiciário. E o que você espera? O que você acha diante dessa nota técnica assinada por 11 defensores dizendo que a sua ação movida por você não reflete a missão e posição institucional da Defensoria Pública da União quanto à defesa dos direitos dos necessitados? Essa aspa eu estou lendo aqui que eu tirei da internet. Não sei se ela é correta. Certo. Bom, eu não tive a oportunidade de ler essa nota, eu vi bem por alto que essa nota foi emitida hoje. Na verdade, é nada mais do que uma declaração de alguns colegas, e essa aí é a opinião deles, né? Essa que é a verdade. É a opinião deles do que deveria ser feito no caso concreto. Agora, e veja, essa é uma ação trabalhista, é uma ação civil pública trabalhista, que foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho, né? A área na qual eu milito, só dentro da DPU, há mais de 5 anos, exclusivamente nessa área, né? E antes disso também já atuava nessa área. E esses colegas, inclusive, acho que, salvo engano, nenhum deles atua na área trabalhista. Essa área trabalhista. Essa é a questão, ou seja, assim também como eu recebi pessoalmente parabenizações e felicitações de vários outros colegas, né? O seu que foco é o trabalho, e o trabalho é para todos. O trabalho precisa ser para todos, né, Leda? Independente da cor, da etnia, ou da raça, ou da religião, ou da ascendência ou descendência, enfim. Exatamente. E veja, na verdade, eu não estou nem criticando, por exemplo, as ações afirmativas e nem o sistema de cotas. Me parece que são legítimos, né? O que eu tô chamando a atenção é para esse caso exclusivo, em que uma empresa privada lançou um recrutamento de empregados exclusivo, né, para negros. Essa que me parece a questão. É isso que precisa passar pelo judiciário para saber se isso é razoável ou não. Né? Porque isso também pode criar um precedente complicado, né? Desculpa, porque você pode criar um precedente complicado também. Porque você pode fazer uma solicitação de emprego só para brancos, só para... Exatamente.
Exatamente, só para descendentes de índios, só para judeus, ciganos, só só para para estrangeiros. árabes, só Sem para dúvida, venezuelanos, não é? sem Você pode dúvida, né? especificar. Só para, Será que a não lei sei, permite essa fragmentação? exatamente. E o trabalho é um aspecto muito importante da vida das pessoas. É a partir dele que elas tiram o sustento próprio da família, né? Então, esse que é o debate. E na ação, além disso, eu chamo a atenção para essas questões. Como o critério escolhido pela empresa, pelo menos nesse procedimento, ele é exclusivamente calcado numa questão racial, da cor da pele, né? Que inclusive a princípio é vedado pelo artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, por isso é que o judiciário precisa interpretar essa conduta da empresa, mas esse seletivo, ao adotar esse critério exclusivo, ele afasta inclusive outras minorias, né? Então o índio não vai poder participar, ou o descendente de índio, né? Uma mulher que não seja uma mulher negra não vai poder participar, um estrangeiro, a gente está recebendo aí milhares de venezuelanos recentemente, nenhum deles vai poder participar, ou pelo menos não se não for autodeclarado negro ou pardo. Então, essa questão também está sendo trazida na ação para que passe por essa regulação, por essa, enfim, pela sensibilidade, né, e pelo julgamento, pelo juízo do Poder Judiciário. Você acha que a gente está vivendo um momento do politicamente correto, né? Tem toda uma narrativa e ninguém pode fugir da narrativa e você tem que falar exatamente o que esperam que você fale, né? O que esperam que você ache. Você viu o exemplo da Glória Maria, que é uma pessoa que eu adoro, sou amiga há mais de 40 anos, conheço profundamente, sei que ela é aquilo mesmo, ela é franca, ela é verdadeira, e ela ousou falar contra o politicamente correto e ficou na berlinda, né? Porque não se pode falar contra o politicamente correto. E você, de certa forma, ao entrar com essa ação, você está mexendo nesse vespeiro. Né? Sim, você sabe disso, né? Eu sei, mas é uma atribuição da Defensoria Pública, né? Eu lido diariamente com o drama de trabalhadores. Hoje no Brasil, Leda, a gente vive uma realidade social e de sistema trabalhista extremamente ruim, né? Já há muitos anos, talvez pelo menos 10 anos, creio eu, nós temos taxas de desemprego altíssimas, né? Hoje, eu até cito uma reportagem da CNN na petição, que traz um gráfico muito interessante, o desemprego do Brasil no ano passado e a previsão para esse ano, né? O desemprego ele tem sido intensificado por conta, principalmente dessa condição sanitária que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Que traz recessão econômica e, portanto, desemprego. Né? A taxa oficial para 2019 do Brasil é de 12% de desemprego, é uma taxa muito alta. Para esse ano está previsto para 15%, pelo menos, né? Isso a gente está falando mais ou menos de 15 entrou na milhões pandemia, desculpa te interromper, mas a gente já entrou na pandemia com 11 milhões e 800 mil desempregados, sei lá. Né? Aí veio uma pandemia em cima desse número, que já era absurdo. Exatamente. Isso. E nós temos outros indicadores do nosso mercado de trabalho que são tão graves quanto. Nós temos um índice de informalidade muito alto, nós temos um índice de subemprego altíssimo, nós temos salários baixos, nós temos uma série de problemas do nosso sistema trabalhista, né? E que impacta diretamente a vida das pessoas, homens, mulheres, pais de família, né? Que não importa se sejam, qual é a cor, se são homens ou mulheres, se são ricos ou pobres. Bom, de todo modo, né? Rico não, mas de todo modo o trabalhador é impactado por esses índices, né? Uma medida como essas da Magazine Luiza, ironicamente até o rico, né? Até o rico eventualmente, né? Até o rico. Dessa vez acho que até o rico. Pois é, exatamente. E você lançar uma medida dessas, restritiva do direito ao ingresso ao mercado de trabalho, num panorama desses, num momento desses, é algo também complicado, que precisa também ser levado em conta no julgamento desse tipo de processo, né, desse tipo de questão. E qual que é a sua expectativa? Qual é o seu feeling? Assim? O que você acha? Eu não sei, realmente eu não sei, porque
o que acontece? Hoje você tem uma... O próprio judiciário tem posicionamentos bem variados, né? Essa questão, infelizmente, ela se politizou, como a gente vê que acontece com outras hoje em dia. Uhum. Então, tem esse elemento a mais, uma questão que precisaria ser resolvida no âmbito jurídico, ela passa a ser politizada, né? Assim como acontece comigo, como acontece com, enfim, com a empresa, vai acontecer também com o judiciário, também vai sofrer essa pressão, né? Então, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Eu espero realmente que o judiciário possa julgar com sabedoria, levando em consideração todas essas questões, né, colocadas aqui, e com isso possa dar a melhor decisão para a sociedade. Você tem experiência de outras ações assim também que despertaram, mesmo que não sejam suas ações promovidas por você, sabe? Mas que levantaram questões assim complicadas ou delicadas? Tem decisões no judiciário, tem Porque o mundo várias, do né? trabalho é muito difícil, né? O mundo trabalhista, né? E É ele muito vem passando por complicado, né? transformações, porque até recentemente era assim meio tranquilo. Você falava assim, não, entrou na justiça, vai acontecer isso. De Sim. uns tempos para cá, a coisa não tem seguido muito o script, né? Tem A surpreendido. legislação tem mudado, né? A legislação tem mudado, a jurisprudência, que é a maneira como os tribunais interpretam essa legislação, também tem mudado, né? O próprio momento muda, né? Porque quando você tem uma oferta maior de emprego, o trabalhador ele fica mais seguro, né? Se ele for demitido, se ele sair de algum lugar, ele tem outro para assumir. Existe um outro dado que eu ainda não falei aqui, mas é muito relevante, que também denota bem o momento, a dificuldade que a gente passa, que é o índice de recolocação, a taxa de tempo de recolocação no mercado de trabalho. Então, o trabalhador que perde o seu emprego, em tempo, em média, o último dado que eu vi, se não me engano, de 2018, ele demorava, em média, 14 meses para se recolocar no mercado de trabalho. Nossa, Né? Então, é uma situação desesperadora, na verdade. é. E deve ter piorado, né, depois da pandemia, porque melhorar que não melhorou, né? Não, com Mas eu certeza acho que piorou. daqui a um ano a gente vai até falar que piorou, porque agora a gente não pode falar porque não tem o elemento tempo, né, para Mas é por isso balizar que as isso, né? previsões, para esse ano são todas bem piores do que as do ano passado. E o ano que vem também. E lá Bem vamos provavelmente. nós, né? Sim. A situação é muito difícil mesmo. Quando você pensa no trabalho, no coletivo do trabalho, que ele é para todos, homens, mulheres, as opções ou as escolhas ou os interesses sexuais e religiosos, etc., também não podem interferir, né? Eu só aceito evangélicos na minha empresa. Não pode também, né? Exatamente. Excelente pergunta, Leda. Como é que o direito do trabalho, tradicionalmente, protegeu o trabalhador desse tipo de discriminação desarrazoada? Então, por exemplo, se você vai contratar alguém para a sua empresa, bom, a princípio você é livre para contratar. Se você intimamente quer uma pessoa com determinado perfil, tem que ser mulher, tem que ser uma morena, tem que ser assim assado, nada vai impedir que você contrate. Agora, o que você não pode fazer de forma alguma é você anunciar, né, que na sua empresa você só vai contratar mulher morena daquele jeito, né? Então começa aí é que você formaliza a discriminação, né? Isso não pode se tornar público, você não pode anunciar. Inclusive, a lei do racismo, ela coloca isso também. A empresa, que também caracteriza o ilícito penal, que é a empresa que, num seletivo, anuncia, né, esse elemento de discriminação sem nenhuma necessidade, né? Porque existem situações dentro do direito do trabalho, Leda, que até justificariam essa discriminação. Então, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Existem as chamadas organizações de tendência, que são, por exemplo, uma ordem religiosa, né? É natural que queira contratar, vai contratar lá um porteiro, vai contratar uma secretária, é natural que queira contratar uma pessoa que professa a mesma fé que é defendida ali naquela instituição,
né? Isso é natural. Um partido político, é natural que um partido político, por exemplo, se negue a contratar uma pessoa que é filiada a outro partido político. Isso é natural também, porque a ideologia ali, ela é da própria razão, da própria essência daquela atividade, né? Assim como a religião a fé professada é da própria essência de uma ordem religiosa, de uma igreja, uma instituição religiosa. Para essas instituições, o entendimento sempre foi que, pelo menos para a atividade fim, é possível que você discrimine dessa forma, porque isso faz sentido, né? É diferente também, eu até cito isso na petição, né? Se a Magazine Luiza fosse, por exemplo, uma ONG de promoção de direitos dos negros, eu acho bem natural que ela quisesse também contratar negros. Acho que faz sentido. Agora, o problema trata-se de uma das maiores empresas do país, né, que tem o potencial enorme de influenciar o mercado. Né? E imagina se isso, a gente está falando de uma seleção, imagina se isso começa a se replicar em todas as empresas, né, ou em muitas empresas, num cenário desolador trabalhista que a gente já tem, né, e qual que é o impacto disso na vida do trabalhador comum, que precisa colocar comida na mesa. É um caso a se pensar mesmo no tamanho do universo, né, que você está falando. É uma Porque empresa ela é a empresa que que mais cresceu na pandemia, que mais cresceu nesse momento no Brasil, de empresa Sim, privada, eu né? falo. Que não é agronegócio, mas foi por isso que é a que mais cresceu. Fora o agronegócio, foi a empresa que mais cresceu. Sem dúvida. E é uma empresa grande que, por isso mesmo, pode influenciar o mercado. E aí, se isso começa a ser replicado, bom, o impacto na vida do trabalhador comum é muito maior. Né? Quando eu falo trabalhador comum, é qualquer trabalhador, na verdade, independentemente de classe, enfim, de grupo social. Né? Porque é aquilo que você até já colocou, o elemento de discrimen aí, o elemento para discriminar, na próxima seleção pode ser outro. Claro, esse é o grande problema, é o problema da liberdade de expressão, né? Quando você fala, Sim. Não, mas como não está me afetando, né? Tá censurando o outro lado, ok, mas um dia pode virar, né? Você não pode ser a favor disso, porque amanhã pode ser contra você, né? Sem Tem aquela dúvida. poesia que, né, eram judeus, eu não reclamei, e chegou uma hora que não tinha ninguém para reclamar por mim. Então, é isso, né? Essa é a realidade, o todo, né? Mas as organizações e movimentos negros certamente vão fazer uma pressão grande, né? Porque você não é muito afeito a redes sociais, pelo visto, né? Exatamente. O Instagram eu não uso muito pouco. Eu uso um pouco o Face, mas assim, não é muito também. Eu não uso muito, não, realmente. Porque deve estar uma pressão grande, né? As pessoas devem protestar, xingar, essas coisas, né? Que hoje em dia tudo é assim, né? Quem lacra no Infelizmente, lucro, né? todo mundo quer lacrar, todo mundo quer cancelar o outro, né? Eles vão ter trabalho para te cancelar, porque você não é participante da rede. Pois é, exatamente. Você não é assíduo. É aquela história, ao invés de debater, não é calar quem pensa diferente de mim. Então, isso por si só já é uma coisa que também vai contra direitos fundamentais do cidadão, né? Verdade. Você tem outra, você já colocou outras questões na mesa, assim, que também geraram ampla discussão? Olha, Leda, a minha experiência na defensoria, ela é muito mais de ações individuais, né? E nessas ações individuais, eu falei aqui que eu já atuo na área, exclusivamente na área há mais de 5 anos, também é comum levantar esse tipo de debate nessas ações. Então, a gente defende os nossos assistidos, são trabalhadores geralmente pobres, que estão no momento de desemprego, enfim, nessa realidade desoladora que a gente tem do nosso mercado de trabalho, e a gente defende essas pessoas, inclusive questões de discriminação, das mais variadas, né? Questões de assédio moral, questões de, enfim, de desvirtuamento dos seus direitos, de inobservância desses direitos, né? E no meu dia a dia, eu vejo e eu entro em contato com essas pessoas que estão no mercado de trabalho, e eu vejo o drama dessas pessoas. Hoje eu fiz audiência trabalhista de manhã, né? De uma pessoa que está
tá desempregada há algum tempo, que só estava querendo receber verbas rescisórias, FGTS, seguro-desemprego, nada disso ela tinha recebido, e hoje está se sustentando a si e as suas filhas com o auxílio emergencial, né? E vai acabar daqui a pouco. Que já vai acabar, né? Então, na verdade, eu vejo isso no meu dia a dia, né? Eu vejo como o trabalho é algo fundamental na vida das pessoas, como a falta do trabalho é algo que prejudica as pessoas e suas famílias, né? E, portanto, o direito ao acesso ao mercado de trabalho, ele precisa ser muito, ter uma atenção diferenciada, né? E é por isso que essa questão a gente precisa levar ao judiciário, para que quanto antes houver uma definição, melhor para todo mundo. A gente não fica dependendo dessas interpretações subjetivas, unilaterais, uma empresa fez de um jeito, a outra fez de outro, né? A gente tem já um delineamento ali, uma orientação, uma diretriz adotada, padronizada para a sociedade. O trabalhador já vai saber o que ele pode esperar e o que ele não pode. Nesse momento, na Justiça do Trabalho, o caso das rescisões que a pessoa não recebe os direitos devidos, quando a pessoa fala, quero meus direitos, que é uma frase Sim. muito comum no mercado, Muito na Justiça do Trabalho, quando alguém vai para a Justiça do Trabalho, vai em busca dos direitos. Esses direitos estão sendo muito solicitados. As pessoas não estão conseguindo cumprir, as empresas não estão conseguindo cumprir essas leis, por exemplo. Sim, sem Não estou dúvida. falando de má-fé, não, estou falando de dificuldades mesmo. Quer dizer, quero até saber se você acha que é mais má-fé ou mais dificuldade financeira do momento que a gente está vivendo. Não, você está certa. O momento ele é de muita dificuldade para o empresário, para o empregador, né? E, consequentemente, aumenta a dificuldade para o trabalhador. E é por isso que a gente vê o drama na vida das pessoas, né? Eu conheço muitas empresas, muitas histórias de empresas, né, que precisaram fechar porque não conseguiam se manter durante a pandemia, né? E aí elas fecham, ou seja, aqueles empregados que até então tinham ali, encontravam nela uma renda, vão perder, ao mesmo tempo, vão perder o emprego e provavelmente não vão nem receber nada, né? Porque simplesmente a empresa realmente não tem como pagar. Então, é isso que eu falo, esse momento ele intensificou muito ainda um problema que já é grave, já é de outros tempos, do nosso sistema trabalhista. Tá? E teria como melhorar? Tem alguma coisa que você acha que poderia melhorar o nosso sistema trabalhista? Ou a gente tem um sistema muito protetivo, muito que beneficia muito o empregado e dificulta a vida do patrão? Você acha que para ter mais emprego, o que pode ser feito para ter mais emprego? Porque a gente só pensa nisso, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa do investimento externo, todo tipo de investimento para sair dessa crise. Eu penso da seguinte forma, Leda, para começo de conversa, a gente tem que parar enquanto povo, a gente tem que parar de imaginar que é a lei que resolve os nossos problemas, né? Vamos aprovar uma lei, isso vai resolver. A verdade é que a lei ela só disciplina relações sociais que essas sim são relações naturais, né? O que gera emprego e renda é investimento, né? Existe um dado que eu gosto de usar, de um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, deve ter já uns 2 anos, mais ou menos. Eu não sei se ainda é essa a realidade, mas eu comparava o Brasil com a Austrália. A Austrália, naquele momento, eu acho que ela está assim até hoje, mas naquele momento, ela estava batendo um novo recorde, que já era dela, de anos seguidos de crescimento econômico, né? Então, ela estava completando 25 anos sem nenhuma recessão econômica, né? Nesses 25 anos, quantas nós já passamos aqui no Brasil? Né? Isso significa que um jovem adulto australiano não sabe o que é uma crise econômica. Né? Ele nunca passou por uma. E por quantas nós já passamos aqui no Brasil? Né? Então, então o que gera emprego e renda é isso, né? É investimento, né? Cada um fazer o seu papel bem feito, é o governo investir em infraestrutura, possibilitar que as empresas cresçam, porque também tem isso, né? Existem modelos de Estado e de governo que acabam que não possibilitam que as empresas possam crescer,
né? Essa é a questão principal, né? Agora, em termos de legislação, nós temos outras também, né? Hoje, por exemplo, nós temos um sistema sindical falido, nosso sistema sindical é muito ruim, né? E por que ele é ruim? Nós chegamos a ter cerca de 17 mil sindicatos no país inteiro, Por né? isso. Quando você compara com outros países, onde a coisa flui melhor e dá certo, você vê que os países têm pouquíssimos sindicatos. E aí, por exemplo, se não me engano, a Argentina tem 93 para o país todo, né? Nós temos 17 mil. Né? E aí o que acontece? Quando você pulveriza, você tira a força do sindicato. O sindicato fica muito fraco, muito pequeno. Né? E aí ele passa a não poder fazer frente aos desafios, aos interesses, né, dos trabalhadores, e com isso os sindicatos se desvirtuam, Se porque se eles torna não podem fazer. contraproducente, né? Porque você não faz Exatamente. acordo com um, faz com o outro, você divide para Né? governar, né? Dividido, Se eles não você podem governa ser mais aquilo, fácil. se eles não podem ser aquilo para o que eles deveriam existir, né? Então eles vão acabar sendo outra coisa. E aí a gente tem, eu já peguei casos na Defensoria Pública em que o empregado me reclamou, por exemplo, que um determinado sindicato, grande sindicato, inclusive daqui, ele estava usando, ele tinha conseguido colocar, porque é o sindicato que negocia isso, né? Ele tinha conseguido colocar na norma coletiva da categoria uma cláusula que dizia que quem administrava o plano de saúde daquela categoria, que era pago pelas empresas, pelos empregadores, mas quem administrava era o sindicato dos empregados daquela categoria. E com isso o sindicato passou a obrigar as pessoas a se sindicalizarem para poder terem acesso ao plano. Né? Então você veja que coisa maluca. Esse meu assistido, esse trabalhador, está numa situação difícil, pobre, desempregado, e ele estava me relatando isso. Falou assim, eu perdi ainda, eu não tenho plano, eu perdi porque eu não sou sindicalizado, e o sindicato não quer me dar o benefício que já é pago era pago, pelo menos pelo meu empregador. Pelo empregador. Então você veja, é um desvirtuamento do sistema sindical, né? Então, assim, resolvendo o problema do sindicato, e isso é um outro vespeiro, é uma outra questão muito complicada, mas precisa ser resolvida pelo bem dos trabalhadores, na verdade. Quando eu falo resolver o problema, não é nem de longe extinguir o sindicato. Eu entendi. Não é eliminar o sindicato. Não. É normatizar, é botar ordem, né? É o sindicato voltar à sua posição de sempre, a posição que lhe é própria, né? E ser valorizado como tal. Né? Agora com 17, 16, caiu um pouco depois da reforma trabalhista, deve estar hoje, sei lá, em 14 mil, mas com 14 mil sindicatos você nunca vai ter um sistema sindical forte. Né? Bom, temos muitas reformas pela frente. Nossa! Parece que sim. Ainda vai levar um tempo, né, para usar uma letra do Lulu Santos. E o trabalho me lembra aquela música do Gonzaguinha, que sem trabalho o homem não tem honra, sem honra ele se perde, se mata, não dá para ser feliz. É isso, né? Exatamente. O trabalho Exatamente. é fundamental mesmo. A gente testemunha isso lidando com trabalhadores, viu? E principalmente com trabalhadores menos favorecidos. Deve ser muito difícil deve ser difícil do ponto de vista emocional, né? Porque mesmo que você haja na letra fria da lei, você escuta histórias muito tristes, né? Do humano muito difíceis, né? A empresa não tem dinheiro para pagar os direitos daquela pessoa, mas aquela pessoa não tem como sobreviver. A história é terrível, né? E num país rico, né, como o nosso, mas que tem ainda muita miséria, né? Que é um contrassenso. Né? Então você vê isso, você vê, olha, no fundo o que faltou, outro problema que nós temos gravíssimo, e esse não ele impactua o sistema trabalhista, mas esse não é bem do sistema trabalhista, que é a falta de uma educação de qualidade, porque quando a educação emancipa, quando você educa as pessoas, qualificam elas no mercado de trabalho, pronto, ela já não precisa mais submeter à informalidade, ao subemprego, ela já vai encontrar naturalmente uma colocação, ou ela mesma vai se tornar uma empreendedora. Né? E tem outras coisas. Tem um analfabetismo funcional absurdo. Enorme, exatamente, enorme. Né? Nós somos um país que temos um dos que mais tem teses de mestrado, de doutorado publicadas, né? Mas temos um índice de citação desses trabalhos baixíssimo e temos um analfabetismo funcional enorme, a despeito disso. Né?
Então, a gente tá num beco sem saída mesmo, né? Quer dizer, a saída É é a bem complicado. educação, e a educação leva tempo, né? É. Tem que ser Olha, feita mas de verdade, né? é, eu não sei, não é uma área que eu tenho, que eu sou especialista e tudo, mas uma vez eu li que a Coreia do Sul, por exemplo, transformou o país em 20 anos. Eu não sei se é exatamente isso, né? Mas Mas, transformou. mas transformou e exatamente investindo em educação. Né? Então, 20 anos, se a gente parar para pensar, não é tanto tempo assim É para esse verdade. objetivo que é almejado, né? Tomara Mas que a assim, gente um dia consiga. isso é. As dificuldades do trabalhador são inúmeras no Brasil. Então, por exemplo, você não ter um investimento, por exemplo, em saneamento básico, e não ter um investimento, por exemplo, em transporte público, para o trabalhador é muito ruim. O trabalhador, muitas vezes, ele se vê preso a uma determinada empresa, um determinado emprego que para ele não é muito bom. Ele poderia trabalhar em algo até mais rentável, ele poderia ser um cidadão mais produtivo, né? Mas ele não vai, porque a outra empresa é do outro lado da cidade, ele gasta 4 horas para chegar lá. Né? Então veja que o drama, tudo acaba influenciando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é algo muito sensível. A gente precisa ter muito cuidado quando inova de um jeito ou de outro, né? Justamente para não impactar tão negativamente assim a vida das pessoas. Os governos têm que ficar muito atentos a isso, né? A Sem gente está dúvida. num momento de reforma tributária, reforma administrativa, reforma isso. É preciso fazer, mas é preciso ter esse olhar também. Ninguém fala isso, que o transporte coletivo afeta brutalmente o trabalho. Né? Como é que Exatamente. você quer que uma pessoa chegue bem no trabalho se ela gasta 3, 4 horas numa condução? Pega Como é que você quer que ela 5 seja conduções produtiva, né? diferentes? Como assim, entendeu? Né? Exatamente. Exatamente. O saneamento básico também, ainda teve gente que votou contra o marco do saneamento básico. Exatamente, Né? exatamente é um problema gravíssimo, porque o trabalhador sai de manhã, vai para o seu trabalho, quando volta, ou às vezes nem tem que sair no meio do expediente porque o filho está doente, porque o esgoto passa na porta da casa. Né? Isso tudo impacta no trabalho, na vida das pessoas e também impacta na riqueza do país. São pessoas que estão deixando de É, produzir riqueza. importa Né? na qualidade de vida e na riqueza do país. O Porque nosso um maior povo com a qualidade de patrimônio. vida baixa produz menos também. Né? Sem dúvida. O nosso maior patrimônio, o patrimônio maior de qualquer nação, são as pessoas, é o ser humano. Né? Então, enquanto a gente não cuida dos nossos, né, como é que a gente pode esperar que o país se desenvolva, que o mercado de trabalho se desenvolva também, que o país se enriqueça? Como é que fica isso? Né? Como é que fica isso? Como é que a gente fica nisso também? Né? É uma Exatamente. loucura. É uma loucura, Juvino. Muito obrigada por ter conversado comigo sobre isso, pelos Eu que seus agradeço. esclarecimentos e pelas suas preocupações e pela atenção que você dá a essa questão do direito do trabalho. É verdade, do direito ao trabalho e do trabalho. É um trabalho. Exatamente. A não ser discriminado, enfim, a ter acesso ao trabalho. Né? Acesso ao trabalho. Essa é a grande, é a chave. Né? É, Tá bom. é Muito isso. obrigada. Muito obrigada mesmo. Tá? Um Eu que grande agradeço. abraço para você. Boa noite, um abraço. Tchau. Tchau.